Eu nunca pensei que viveria algo assim. A dor de perder uma filha é como se você se rasgasse por. Existem dores que não têm nome, e uma delas é perder um filho. Hoje eu quero contar uma história que não é nada fácil para mim, mas é verdadeira. É sobre uma menina, uma mocinha linda, chamada Cíntia. Sim, a minha filha. E me ensinou sobre a vida como qualquer livro. A Cíntia, quando pequena, era bem teimosa, era impaciente, como todo coração intenso. A minha mãe ajudou a criar ela, né, porque eu trabalhava muito e eu era mãe solo. E quando ela cresceu, eu sempre ensinei ela a ganhar seu próprio dinheiro. E foi sim que logo que ela fez 18 anos, ela já tirou a sua habilitação e comprou a sua primeira motinha. Cintia não tinha muita sorte no amor. Sempre acreditar que em algum lugar existia alguém capaz de enxergar o jeito único dela de ser. Ela se destacava, usava roupas excêntricas, gostava de se arrumar do jeitinho dela. Era vaidosa, mas ao mesmo tempo simples, muito simples. Tinha um coração enorme, daqueles que acolhem até quem não merece. Há cerca de um ano, a Cíntia começou um tratamento para controle da ansiedade com um psiquiatra. E foi nesse momento que eu decidi me formar terapeuta, para poder entender melhor o que acontecia ali dentro daquela cabecinha e poder ajudar de alguma forma. Só que, infelizmente, não deu tempo. Em maio de 2024, a Cíntia teve um AVC hemorrágico. Foi tudo muito rápido, tudo muito intenso, tudo muito difícil. Eu paralisei. Foram apenas 17, 18, 19, 20, 21. Foram 5 dias. 5 dias que transformou a minha vida. E aí, sabe? Tudo parou. Eu parei, a minha vida parou. O tempo não fazia mais sentido. Ninguém prepara uma mãe para enterrar um filho. É muito difícil. Tirou o meu chão. E eu fiquei paralisada ali durante 6 meses. Eu não pensava no amanhã, eu não fazia mais planos, eu não queria conversar com ninguém. Eu queria ficar no meu canto, viver ali um dia de cada vez. E foi assim, durante 6 meses. É muito importante a gente falar aqui, no parênteses, a gente respeitar esse luto da gente, né? Para mim, o luto é eterno, sabe? E uma das coisas que me fez abrir novamente esse canal foi exatamente isso, honrar a memória da minha filha. Contando não só a história dela, como histórias que aconteceu durante a minha vida toda, que eu sempre trabalhei no hospital, que acontecia de eu ver óbitos todos os dias. E só depois da morte da Cíntia eu comecei a entender qual que é o meu propósito, que é sim falar desse caminho entre a vida e a morte. Depois de 6 meses, eu parei para pensar. Eu comecei, né, a pensar, a refletir. Ou eu fico estagnada, ou eu começo a honrar a memória da minha filha. Ou eu ficava presa nesse vazio, ou eu tomava alguma decisão. Foi aí que eu decidi colocar em prática o plano que a gente tinha já. A gente tinha um plano desde o final de 2023 a mudar de cidade, de estado, inclusive. E estava nos planos, a gente conversou isso, inclusive a última conversa foi em abril, né? E estava quase tudo certo para a gente estar mudando. E quando ela veio a falecer, eu paralisei. Eu não sabia se eu queria essa mudança mais, eu não sabia o que eu ia fazer e ficou assim durante 6 meses. E depois realmente eu tomei a decisão de mudar. E foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter mudado de cidade, foi ter concluído esse plano meu e dela, sabe? Por quê? O que eu entendi? Quando a gente muda o ambiente, muda os lugares, os caminhos, os cheiros, né? Nós entendemos que uma nova fase vai começar, né? E a gente começa a reagir de uma maneira diferente. Não é para esquecer, jamais. Hoje o que eu faço é honrar a memória da Cíntia da melhor maneira que eu consigo fazer. E uma das coisas foi, o começo de tudo foi a mudança,
né? O segundo foi concluir o meu curso de terapia, que eu não tinha concluído. E o terceiro, colocar em prática isso para estar ajudando alguém que passa por essa perda tão grande, né? De perder um ente querido. Quando a gente toma a decisão de mudar de ambiente, é uma coisa muito boa. Se você passa, né, por um processo de luto de um ente querido próximo, e você tem a oportunidade de fazer uma mudança de ambiente, vai ser muito bom. Vai ser algo assim que vai ajudar demais na sua vida. Porque, como você diz assim para sua mente, né? Agora eu preciso sobreviver de outro jeito. E aí foi aqui, nesse lugar que eu estou nesse momento, né? Que também, de uma maneira bem dolorida, eu comecei a escrever. Escrever foi como se me desse um alívio dessa dor, transformando essa dor. E eu pego um diário de luto, eu coloquei o meu diário de luto, e quando eu sinto saudade, eu quero conversar, eu quero falar com ela, eu quero perguntar se está tudo bem, eu começo a escrever ali, sem roteiro, sem nada. E isso tem me ajudado demais, demais mesmo, a continuar o processo da minha vida, né? Porque eu tenho que cuidar, né, da irmãzinha dela, eu tenho uma gata para cuidar, eu tenho, né, a casa e tudo mais, meus compromissos, e para isso eu preciso estar bem. Então eu tive que procurar alguma forma de estar bem. E através dessas pequenas coisas eu consegui, sabe? Estou conseguindo, porque é um processo para minha vida toda. A minha vida foi transformada, nunca mais vai ser a mesma quando a Cintia era viva. Agora a vida é totalmente mudada, é totalmente diferente, e eu preciso me adaptar a isso, por ela confiar em mim que eu conseguiria. A gente precisa dar nome para aquela dor não se transformar em um monstro invisível que engole a gente. Então, é como se eu fizesse um exercício, né? Que, inclusive, exercício físico é muito bom, mas junto com o exercício físico, você pode fazer sim o exercício da escrita, né? Que alivia muito a dor. Então, eu sempre coloquei tudo no papel que não cabia mais em mim, escrevendo sobre o dia que aconteceu, uma semana antes, né? O que aconteceu, que foram realmente muito foram dias muito legais junto com ela, mais presentes, sabe? Foram os últimos dias dela, foi muito presente, a gente estava muito juntas nesses últimos dias. Então, eu escrevi sobre isso os últimos dias para me lembrar dessa última semana dela, né? E tudo isso foi ajudando a organizar esse caos que estava virando a minha vida, né? E eu não poderia deixar, justamente porque eu sei que ela confia em mim para continuar da melhor maneira que eu consiga. Então eu percebi que era ali um desabafo mesmo, né? Comecei a transformar a minha vida, né? A caminhar com esse luto menos doloroso através da escrita. E com algumas outras coisas também, lógico que comecei pela escrita, a mudança de ambiente já ajudou bastante, e depois fui fazendo algumas outras coisas, mas é tudo muito simples, que é o que eu quero estar dividindo com você. A intenção aqui do canal realmente é passar reflexões através de histórias reais que eu vivi durante toda a minha vida, trabalhando ali no hospital. Eu trabalhei quase 10 anos no hospital de câncer, e todos os dias eu via vida e morte ao mesmo tempo. Então eu quero trazer reflexões através de histórias reais de pessoas que realmente viveram e passaram pela minha vida ali durante muito pouco tempo, mas que sempre trouxe para mim reflexões muito profundas. E através disso eu vou estar honrando a memória da minha filha, compartilhando essas histórias e gerando reflexões para que a gente possa adaptar na nossa própria vida e dizer para você que o caminho entre a vida e a morte temos que viver da melhor maneira que conseguimos. Então, talvez a escrita te ajude, assim como tem me ajudado e vai continuar me ajudando muito, porque é o meu desabafo, é ali meu diário de luto, tá? Então, tem um e-book que eu fiz, eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha, tá tudo bem explicado o que seria esse diário de luto, e é algo que pode sim
aliviar a sua dor. Se você não sabe nem por onde começar, se você gostaria de algo muito simples que pode te ajudar bastante, dá uma olhadinha, eu vou te estar deixando o link aqui embaixo do e-book Palavras que Abraçam, tá bom? E por hoje é isso, até o próximo vídeo.